Eu sou chilena. Olá, bom, aqui estamos nós de novo com outra historinha que sempre vamos ter alguma coisa. E dessa vez a gente vai lembrar do tempo passado, do transporte, como que era antigamente o transporte. Que nem você sabe, né? Eu sou chilena. Estrangeira. Importada. Então, aí quando a gente viajava... Chile. Em Chile. Quando eu me lembro bem, quando íamos pra praia, pegávamos aqueles ônibus antigos que tinha aquela grade lá em cima e vocês colocavam todas as malas em cima, era caixa, porque antigamente não tinha muito esse negócio de mala. Na minha época era caixa amarrada, bem amarrada e colocava em cima. Depois tinha... você ficava muito enjoada, porque o caminho lá era de terra. A gente chegava branco, né, de pó. Porque o pessoal abria a janela para ventilação, porque antigamente não tinha ar-condicionado, que nem hoje em dia é asfalto e ar-condicionado. E naquele tempo tinha só a janela, você abria a janela e quando passava um carro, o pó entrava tudo para dentro. Então, minha avó ensinava a minha mãe que quando você ficava enjoada, para não ter enjoo, era comer chocolate. E aí, criança, a gente, que bom, chocolate. Fica enjoada direto. Fica enjoada, né? Ai, eu tô enjoada. E o chocolate. Ou o outro que minha avó falava pra minha mãe, colocar um botão no umbigo. E no umbigo ele segura mais, né? O enjoo da pessoa. E aí eu quero ver como que era das minhas colegas aqui também para contar para vocês, né? Como que era antigamente. Aí eu vou começar pela Célia. Conte aí sua história, como que era. Eu me lembro na época que eu era criança, e meu pai é mineiro, então a gente ia muito para Minas. E a gente ia ou de ônibus aqui, pegava na rodoviária, ou ia de trem. O trem, assim, a viagem de ônibus durava 5 horas, de trem durava 10. Mas era gostoso, de trem a gente achava uma delícia. Quando a gente chegava lá na cidade, a gente descia na rodoviária, a gente tinha que pegar um ônibus para ir até a fazenda. Minha avó morava na fazenda. E esse ônibus da fazenda era uma jardineira. A jardineira é menor, né? E aí pegava a estrada de terra. E aí a jardineira era igual o ônibus da Paty. Tinha o bagageiro era em cima. Aí colocava as malas em cima e aí a gente ia de jardineira. Gente, essa jardineira balançava tanto. Balançava tanto, até porque era estrada de terra, né? E assim, tipo 10 quilômetros. Eu não me lembro muito bem quantos quilômetros eram, mas demorava. A gente não via a hora que chegava, e aí quando a gente chegava lá, descia em frente da venda, né, da fazenda. A fazenda tem aquelas vendas que servem todos os colonos. A gente descia aí e pegava essas malas e subia até a fazenda, até a colônia que a minha avó morava, e a gente com essas malas, né. Não tinha rodinha nas malas, que nem hoje em dia, não. Era estrada de terra, e era mais ou menos 1 quilômetro, e ainda a gente passava naqueles, eu não sei quem eles falam que é mata-burro, ou não sei como é que chama, que tem uns postes assim no meio para as vacas não saírem do perímetro ali, do perímetro que tinha as casas, nem os porcos não saírem, então tinha aqueles mata-burro. E não dava pra gente passar muito nesse mata-burro, por causa desses postezinhos. Tinha uma escadinha que a gente subia e descia do outro lado, mas era muito gostoso. Tirando a parte do transporte. Pra gente que era criança, tudo era festa. E aqui em São Paulo, a gente andava de ônibus, só de ônibus, né? Porque antigamente quem tinha carro era quem tinha um poder aquisitivo muito grande. E aí, então a gente andava de ônibus, eu lembro que eu tinha 7 anos, 8 anos, eu ia ao banco pro meu pai. Olha que coisa mais louca. Eu ia ao banco tirar dinheiro e era 11 quilômetros. Aí eu ia de carro. 7, 8 anos? 7, 8 anos. Para você ver como que a criminalidade era zero. E o banco também dava. E o banco entregava dinheiro para você. Eram umas cadernetas, assim. Você tirava o dinheiro, eles anotavam o valor que você tirou. Era assim, muito diferente do que acontece hoje em dia. Não tinha esse negócio de ser maior de idade, nem nada para eu. Eu era criança, eu ia tirar dinheiro. E aí eu lembro que a gente pegava ônibus e era terrível. O pessoal podia fumar dentro do ônibus. Nossa. Até na época que eu comecei a trabalhar, eu acho que tinha 15 anos, e eu trabalhava no mesmo lugar que era o banco, que é aqui em Pinheiros, bairro de Pinheiros.
E aí eu ia de ônibus, o ônibus apertado, que era igualzinho hoje, lotado, lotado. E o pessoal fumava dentro do ônibus. Gente, imagine isso, era uma coisa terrível. Assim. Ninguém falava nada. Ninguém falava nada, porque era podia. liberado, Era liberado. Era liberado. Agora podia. imagina quando chovia que fechava. Então, quando fechava, o pessoal já segurava um pouco, né? Porque Já ficava saía de cajando. lá, sim. Depende. Porque a maioria que fumava sentava na janela para poder fumar, mas a fumaça vem, o cheiro vinha para dentro do ônibus. Quando saiu a proibição de fumar dentro do ônibus, graças a Deus, assim como no avião, no ônibus de viagem, todo mundo podia fumar dentro do avião até acho que 1980 e pouco. Aí surgiu aquela música, é proibido fumar. Acho que é década de 80 que foi proibido fumar dentro de ônibus de viagem dos aviões. Então era uma coisa bem complicada. Porque hoje a gente já sente mal andar de ônibus lotado, metrô lotado, trem lotado e as pessoas não podem fazer certas coisas. Imagine antigamente que podia tudo. Não tinha metrô, tá, gente? Porque o metrô apareceu, já tava quase casando. Aí já foi melhor. Já foi melhor, já. Mas era assim, como a gente era criança, tudo pra gente era festa. Primeiro que você tava indo viajar, tava saindo daquele seu local de todo dia. Aí você tá indo pra casa da avó, que era mais gostoso ainda, ir pra casa da avó, fazenda, colônia, ter um espaço assim que você não estava acostumado com animais, né? Porco, galinha, pato, assim. Porque a gente morava no centro aqui de São Paulo, então não tinha muito isso. Mas era bom por causa de ser criança. Ou eu acho que se a gente fosse adulto, a gente já não ia achar tão bom. É porque ia lá para brincar, né? Exatamente. Tinha livre escolha de pegar qualquer... Ficar tudo cheio com lama. É verdade. Brincar Cheio com tatuzinho. Cheio de picão, pegar carrapato. Exatamente. Pegar carrapato. Bicho de pé. Bicho de pé eu nunca peguei não, mas carrapato bastante. E aí, Ivani? A minha história é meio louca. Quando eu era pequena, quando eu vinha da minha terra não, que eu não tenho terra, de onde eu nasci, no Nordeste. Na época, quando vinha para São Paulo, o ônibus demorava 3 dias. Nossa. Até hoje, né? Hoje demora. É? Hoje, Tudo isso? 48 horas. Ah, mas tem uns que eu vejo que no dia seguinte já tá lá. Eu falo, meu Deus, o que eles Qual que era fazem? a sua terra? Piauí. Ah, não vem. Não vem rápido, não. Não, era longe, É era por 3 isso. dias. Eu sei que a gente passava as noitadas. Pra gente que é criança é muito bom, né? Sim. Porque você tá curtindo Diversão. tudo. A única coisa que eu não curtia é porque como a gente não tinha dinheiro pra comprar 2 poltronas, eu vinha esmagada sim, no meio. vinha sempre, Era, verdade. né? Então, mas aí tudo bem, vinha uma beleza. Fazia aquelas paradas no meio das estradas, os restaurantes, o povo, aquela muvuca era muito legal. Eu gostava. E aí aquela coisa, né? Ônibus para, banheiro fedor. Banheiro no morro Era de agradável. caixote ou era normal? Banheiro normal do ônibus. Do ônibus. ônibus. É. E quando abre a E vinham todo mundo. Mas era bacana. Porque todo mundo conversava com todo mundo, afinal, 3 dias, né? Sim, Todo fazia mundo tudo já mais. se conheciam. É. E aí, então, agora tá dando. Então, aí nessa época era bem poeirão, né? E era bem legal pra gente que é criança, mas difícil porque eu morava no sítio lá, né? De lá até a cidade onde a gente pegava ônibus, tinha que pegar uma caminhada. outra condução, que aí entrava outros carros particular. E lembro uma vez que eu ia não na boleia, mas na parte de cima lá, e eu segurei em cima, menina, fecharam a porta bem nos meus dedos. E eu firme e forte, porque medo de falar pra minha mãe e levar uma surra. Então, mas tirando isso aí, era bem bacana, né? A poeirão,
Não, saber que você vai, eu no meu caso, saber que eu vou pra minha casa, que era interior, barro, enfim, era muito legal. E os ônibus aqui depois, né? Teve uma época, isso já jovem, era bem interessante, porque o ônibus que eu pegava não era esse que tinha um atrás do outro assim, né? As poltronas. Tinha um que lá na frente era do lado, assim. Então a gente vinha sentado de frente ali. Aí, é verdade. quando o ônibus vai descer, e agora? Como que eu vou? Segura no banco da frente. Era, mas aí É, porque era lateral, assim. lateral, tinha, exatamente. verdade, Era muito tinha. louco isso aí, né? Porque o pessoal não conseguia equilibrar. E a gente que era pequeno na época ainda, né? Pior ainda. E é bem interessante. É bem interessante, bem louco. E é o que você falou, lotava. Era sacrificado, né? Ainda A hoje em vida. dia eu vejo que, assim, eu quase não ando de ônibus mais, né? Porque Até para dar lugar para os outros, porque afinal os outros precisam trabalhar. nós não trabalhamos mais, assim, Sim. fora, e então a gente, dificilmente, a gente pega ônibus pra ir no médico, essas coisas, mas aí a gente já marca o médico pra um horário Que não atrapalhe não ninguém. atrapalhe ninguém. E você vê que é lotado ainda. Você assim, lembra o quando pessoal nós íamos se jogar empurra. fora? Pegávamos trem, depois o ônibus. A sorte que pegávamos quase vazio, quase, né? Porque se chegássemos certinho, conseguíamos entrar. Se não, já estava cheio, já saía logo, mas daí vinha outro já. Mas ia lotado, que a gente vai às curvas, vai dançando. Não tem perigo de cair, Não né? tem É ninguém espaço. que faz, É que que o nem outro o que metrô. segura, né? E quando surgiu aquele ônibus que é grudado no outro? lá? Aquele com Ah, sanfonado. sei, É o sanfonado. sanfonado. Tem dois, Não, mas nem é o sanfonado. Esse que que tem uma tinha- sanfona ali no meio, né, Era. quando junta. Eu lembro que na época tinha logo quando surgiu aquela porta no meio. Eu acostumada, entra de um lado, sai do outro. Aí eu lembro que eu tava com umas colegas lá, né? Vamos pegar o ônibus. E ela, é por aqui. E eu, qualquer porta é porta. Aí o moço, Dá a volta. É lá, ó. lá. A mesma coisa que eu nunca pegava ônibus também. Depois que você tem carro, já esquece como que funciona. Aí um dia cheguei no ponto de ônibus, olhei para todo canto e falei, vixe, e agora? Como que eu subo no ônibus? Aí tinha uma vizinha, eu falei, deixa eu te perguntar um negócio. Por onde tem que subir aqui nesse ônibus? Aí ela falou, pela frente, tinha duas portas, mas tinha hora que era para subir por trás, Não, né? antigamente E era outra por pela trás. frente, então... Entrava por trás E saía pela e agora é o contrário. Agora é o contrário, agora é né? o Daí eu contrário. fiquei Mas já tem um preocupada. tempo. É. A mulher ficou olhando pra mim, deu risada. Eu falei que eu nunca pegou ônibus. Mas Depois eu- que você tem carro, não pega, é Na- difícil. na época- Aí quando vai jogar, sim. Quando vai Sim. jogar, a gente... Na época, teve a época que trocou a entrada do ônibus, aí foi meio complicado mesmo, porque antes dessa troca, quem entrava pela porta dianteira eram as pessoas idosas. Idoso, é. E a gente não era idoso nessa época, né? Nós somos agora. Aí, foi uma coisa bem complicado, porque até você acostumar que você também tinha que entrar pela porta dianteira, muitas vezes você ia pela porta traseira e o cobrador fazia, é lá, ó. Aí você ia, ai, desculpa, né? Porque mudanças demoram pra gente se acostumar com as mudanças. Inês, o que você tem pra contar pra nós? Eu não tenho muito para contar, porque na minha ideia, assim, eu não lembro se eu viajei com meus pais antigamente. Viajava. Excursão. Excursão a gente foi uma vez só pra praia, mas eu não lembro da viagem em si. Eu lembro. Posso. Ali na praia já brincando, então É o não que tem te nada a ver. marcou na realidade. Eu não tenho memória nenhuma. E uma vez que era pequena, eu acho que eu até mamava. Eu não sei por que eu tenho isso aqui na minha mente. Em 4, 5 anos, não sei, eu acho que eu demorei parar de mamar. Na mamadeira? Ó, que Era nebulosa. mamadeira, era. Mamou até as Ou eu 4 era anos. menor, mas como que eu ia lembrar até hoje? Então eu tenho dúvida. Minha mãe também, que nem você falou, não tinha dinheiro para comprar. Aí ela fez uma caminha ali nos pés, sabe? E colocou e eu lembro que ali eu tava mamando dentro do trem, naquele balanço e tal, mas
Eu não tenho. Eu, hoje em dia, eu pego mais ônibus do que antigamente. Porque agora que eu tenho 60, então eu deixo o carro e vou de ônibus. Eu vou para médico, eu vou buscar remédio, eu vou marcar consulta, eu vou de ônibus. E aí é isso. Até mesmo para não atrapalhar o trânsito, você prefere ir de ônibus. De ônibus. E o que eu acho bacana desse nosso grupo é assim, é a conscientização que a gente tem. Então, ouvindo os relatos até de outros vídeos, eu observo assim, vocês falando, vocês, nós, eu também estou no grupo. A gente tem a consciência de pegar ônibus não nos horários de pico. Agora, hoje em dia, eu gosto no metrô. É? Porque sempre o lugarzinho dos idosos tá lá pra gente foi sentar. Conquistado, Foi conquistado. Não atrapalha ninguém. Eu sempre consigo sentar. Isso mesmo. Eu não. Não, também não. Eu deixo para quem quiser sentar, porque eu ainda não cheguei nessa aí. Não. Ainda No Chile, os ônibus, transporte coletivo, enfim, que você conhece, é muito diferente do que você conhece daqui do Brasil? Ou não? O transporte, na realidade, é complicado em qualquer lugar? Eu acho que é complicado em qualquer lugar, mas quando eu cheguei aqui, já cheguei em carro. Quem pode imaginar? É que sabe o que acontece? Quando eu cheguei aqui, era tipo uma colônia, mais ou menos, de chileno. E todos tinham carro. Só que eu sabia dirigir. Aí o que acontecia? Elas iam para a feira uma vez por semana. E uma vez por semana era uma que emprestava o carro. Só que tinha várias que não dirigiam. Que diga, dirigiam, mas tinham medo de andar dirigindo na cidade. Aí falavam, Patrícia, vamos. Então, por isso que eu falo, desde sempre eu peguei um monte de carro. Porque eu pegava um carro, pegava outro, levava todo mundo. Bom, gente, depois de ter ouvido essa conversa, a gente vai para outro canto, mas volta. É normal colocar suas perguntas, dividir com seus amigos, continuem seguindo a gente, comentem, façam perguntas que nós tentaremos, no possível, responder para vocês. Quer dizer, vem conosco. Vem.